Bom dia, São Paulo! Pra cima, Brasil! Brasil que faz notícias para todo o Brasil! Sextou! Que sexta-feira maravilhosa! E aqui só temos notícias boas, porque afinal de contas, você merece. Vamos para a primeira? Agora eu tenho uma notícia bem especial e importante para você. A cesta básica, infelizmente, subiu em todos os estados do Brasil, segundo pesquisa feita pelo DIEESE. O nosso repórter Rodrigo Cabral, lá de Belo Horizonte, a terra do pão de queijo. Um grande abraço para o povo de Belo Horizonte. Constatou que alguns itens de alimentação tiveram alta expressiva. E ele assinala nessa matéria que vale a pena a pesquisa, o cuidado para a economia na nossa mesa em casa. Acompanhe comigo a matéria. Nos supermercados e sacolões, o consumidor passou a fazer malabarismo na hora de comprar. A gente vai empurrando, né? Deixa de comprar um, compra outro. Carne de vez em quando. De acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas e Administrativas da UFMG, a soma dos produtos da cesta básica em Belo Horizonte no mês de janeiro chegou a R$ 637,20, alta de 4,66% em relação a dezembro e maior valor desde o primeiro levantamento feito em 1994. Tá tudo caro, moço, tá um absurdo os preços. Nossa, o preço aumentou demais. A gente compra quase nada e paga um preço absurdo. Entre os produtos que mais subiram estão a batata inglesa, que ficou 33% mais cara, o tomate, com alta de 18,5%, e a carne, que teve reajuste de 4%. Reflexo das fortes chuvas que atingiram Minas Gerais nas primeiras semanas do ano. Eles sofrem essas influências, no caso do mês de janeiro, mais climáticas, e acabam elevando a cesta básica nesse momento, né, o que está acontecendo, fazendo essa elevação histórica. Com o preço atual, a cesta básica representa mais da metade do valor do salário mínimo, que é R$ 1.212. Outros produtos considerados essenciais também estão mais caros. Com isso, o orçamento familiar fica cada vez mais apertado. De acordo com o IPEAD, BH registrou aumento de 2,7% em artigos de residência, 2,5% em transporte, comunicação, energia elétrica, combustíveis e água e 1,2% para saúde e cuidados pessoais. É muito complicado. A gente tem de estar administrando para equilibrar as coisas, senão não dá nem para manter o mês. Já no levantamento feito pelo DIEESE, os preços médios da cesta básica subiram em 16 das 17 capitais pesquisadas. Só Porto Alegre não teve aumento. A cesta mais cara é a de São Paulo, R$ 713,86. Com base nesse valor, o Instituto calculou o salário mínimo necessário para as despesas mensais básicas de uma família de 4 pessoas. Aproximadamente R$ 6.000, quase 5 vezes mais que o valor atual. O salário mínimo não está dando para nada, infelizmente. Nem para comer direito. Nem para comer direito. Em Minas Gerais, ainda que a notícia não seja muito agradável, sempre temos reportagens muito boas. E o preço da cesta básica, o preço dos alimentos tem disparado no Brasil. E isso faz com que as mães e os pais de família tenham que pesquisar. Pesquisem, corram de produtos sazonais que aumentam. Agora, as alterações meteorológicas, chuva, muito sol, seca, enfim, encareceram diversos produtos. Então, não consuma esses produtos agora, vamos contribuir, vamos pesquisar, vamos economizar. E você, que tem mais condições, que pode ajudar o próximo, doe uma cesta básica. São tantas e tantas instituições, tem o Fundo Social da sua cidade, doe uma cesta básica. Vamos ajudar o próximo, vamos prospectar a saída dessa pandemia para um futuro muito melhor. Vamos para a próxima notícia? É aqui. Fevereiro Laranja. O que significa isso?
Preste bem atenção. Fevereiro Laranja é o mês de combate e conscientização ao câncer, à leucemia. Leucemia é o tipo de câncer que é instalado entre a medula óssea e o sangue da pessoa. E em alguns casos exige o transplante da medula óssea. Essa reportagem quem traz para nós é a nossa querida repórter Joyce Manfezoli. Acompanhe comigo. A médica virou paciente quando descobriu o mieloma múltiplo, um câncer raro que ocorre nas células da medula óssea, chamadas de plasmócitos. A Maria Paula, de início, relutou para aceitar que precisava de um transplante. No caso dela, foram usadas as próprias células-tronco. É o autotransplante, conhecido como autólogo. As células-tronco são coletadas antes das sessões de quimioterapia para destruir a medula doente e eliminar a doença. Após essa fase, as células retornam ao organismo do paciente. Teve uma resposta boa no primeiro, mas a doença voltou, porque o mieloma é uma doença incurável. Então, a gente tem que ficar acompanhando a vida toda. E ela voltou depois de 5 anos. Então, eu tive que fazer novamente o transplante. E agora continuo com a quimioterapia. Mas eu consigo ter uma vida tranquila, trabalhar, sair. Em outros pacientes, é necessário fazer o transplante chamado alogênico, quando as células-tronco vêm de um doador. Atualmente, 650 pessoas aguardam por esse procedimento. O REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, tem mais de 5 milhões de voluntários cadastrados. É o terceiro maior banco do mundo e pertence ao Ministério da Saúde. Apesar do número de doadores ser expressivo em relação aos receptores, a taxa de compatibilidade é baixa. A probabilidade é de 1 para 20 mil. Por isso é importante doar medula óssea. É como doar sangue. Só que no caso da medula, o material só será coletado quando surgir a compatibilidade. A todos aqueles que têm interesse em ser um doador, que procurem o Hemocentro, que vejam os critérios para ser um doador de medula, que pensem no compromisso que é ser um doador de medula. E para os nossos mais de 5 milhões de doadores já cadastrados, a gente lembra que tão importante quanto ser um doador é manter o seu dado cadastral atualizado. Porque o paciente que vai precisar de você, ele pode aparecer no primeiro mês, no primeiro ano, no 10º ano. A leucemia provoca o crescimento rápido e anormal das células do sangue, os leucócitos, que são responsáveis pela defesa do organismo. O diagnóstico é feito por exames de sangue ou da medula óssea. A doença pode causar dor nos ossos e articulações, fadiga, febre e perda de peso. Ela evolui muito rápido. Quando a quimioterapia ou outro tratamento não consegue controlar a doença, o transplante é indicado. É um procedimento que pode salvar a vida de muitos pacientes portadores de leucemias, na medida que a gente sabe que o transplante de medula óssea, em muitos casos, representa para alguns pacientes a única opção curativa para que as suas leucemias sejam curadas. Eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade com a gente, sabe? Se você sente alguma coisa, vai no médico e se você acreditar no que você está sentindo e tentar entender o que é aquilo. Confiar no médico e confiar na sua intuição. Não ter medo. Acho que a gente não pode ter medo de ter uma doença, porque hoje nós estamos num momento que é possível ser tratado e sempre tem esperança. Eu não perco a esperança, entendeu? Que matéria muito bem feita. Olha só, a esperança é a última que morre. Primeiro lugar, vamos ter fé. Segundo, a ciência. Estão de parabéns. Esse tratamento com células-tronco, sejam elas próprias ou de outras pessoas, tem dado muito resultado. Embora nós sejamos um dos maiores bancos de medula óssea do mundo, precisamos doar mais. Seja doador, é muito simples. É só você procurar o banco de medula óssea e ofertar ali sua contribuição. E isso não te faz mal algum e pode salvar uma vida. São 5 milhões apenas, nós temos mais de 220 milhões de brasileiros. Seja doador de órgãos, vamos salvar vidas.
Quem disse que os brasileiros não brilham? Quem disse isso estava totalmente errado, porque acompanhe comigo a história desse professor. E professor com P maiúsculo, professor de geografia que leciona aqui na Rede Municipal de São Paulo, que extrapolou as paredes da sala de aula e levou esse impacto para os seus alunos e foi considerado um dos melhores professores do mundo. Acompanhe comigo essa matéria. É às 7 da manhã que o professor Paulo Roberto chega na Escola Duque de Caxias, na região central de São Paulo. São quase 30 anos educando e levando conhecimento aos alunos. Quando eu entrei em sala de aula, eu comecei a valorizar uma geografia crítica, né? Dos pensadores críticos, que vê uma geografia pensante, que pense o sujeito, né? Como transformador. E transformar é a especialidade do Paulo. Ele fez das ruas do centro da capital paulista uma grande sala de aula. Eu falei, tinha uma capela, tinha os bancos. A ideia surgiu em 2016, quando o professor de geografia criou o projeto Aula Pública. O objetivo era promover maior integração entre os alunos e a região em que estudam. Sair dos livros e conhecer a história da cidade de perto, assim, ao vivo, a cores. Assim são as aulas do professor. É na esquina da escola que ele conta a história da praça, da Rua dos Estudantes e tira as dúvidas dos alunos. Você falou que na Rua dos Estudantes tem uma história, mas e ali naquela pracinha ali, tem uma história diferente para lá? Ali na praça não, porque aquela praça ali ela é moderna, né? Por quê? Porque os prédios eles foram construídos nos anos 70, esses prédios anos 80. Então, na verdade, a estrutura dele é diferente. Então, a história da praça ela é muito recente. Conhecer a história para valorizar a realidade. Esse é um dos objetivos das aulas do professor. Agora, por exemplo, ele está dando uma volta aqui pelo bairro do Glicério para mostrar aos alunos de onde vieram essas construções. Quem viveu aqui no passado? Maria Lúcia é aluna do EJA, Educação para Jovens e Adultos, e tem 2 netos na mesma escola. Tem muita gente que não sabe como o Glicério é. Não dá valor a certas coisas, moradia, eles não sabem dar valor, né? Porque eles não sabem o que está acontecendo. E essas aulas é muito importante. Samira aprova esse método de conhecimento ao ar livre. É como se a gente estivesse aprendendo mais, porque a forma que o professor explica é diferente como se ele explicasse na aula, porque na aula a gente não ia ter essa ideia de como é fisicamente. Quando a gente está fazendo essa aula fora, a gente pode ver, a gente pode sentir, então é uma forma melhor de aprender. É muito bom aprender sobre o bairro que a gente mora, eu moro aqui desde que eu nasci, e o professor sempre ajudando a gente, explicando a história, desde os anos 60, né, professor? O projeto Aula Pública ganhou um prêmio internacional de educação com 200 mil participantes de 100 países, o Global Teacher Awards, da ESC Education Awards, com sede na Índia. Esse prêmio ele veio mais para reforçar a importância da transformação da sociedade, que a gente consegue transformar e melhorar a qualidade de vida dessas crianças da comunidade através do projeto Aula Pública, porque quando ele sai para fora, ele vê o seu bairro, ele valoriza e cuida dele com muito mais cuidado, com outro olhar. Olha que professor sensacional, espetacular. Não é à toa que foi considerado um dos melhores professores do mundo. E isso tudo nos alegra. É uma pessoa que exerce o princípio do maior esforço. Ele entrega muito mais do que esperam dele e faz um impacto na sociedade, sobretudo na juventude, com uma aula dinâmica, moderna e que dá acesso para que os jovens possam conhecer os ambientes e tudo o que ocorreu ali, todo o cenário e o contexto histórico. Parabéns, parabéns, professor, parabéns por esse esforço a mais que vai impactar e alterar a realidade de centenas de alunos. Que pena, acabou o nosso tempo. Mas eu tenho uma ótima indicação de leitura para você. O meu livro que está disponível na Amazon.com. Uma ótima leitura esse final de semana. E domingo nos encontramos aqui, às 11h45 da manhã, com o Brasil que Faz. E agora,
fique com a nossa querida Claudete Troiano. Sextou! Pra cima, São Paulo!